O que falta no país é cultura de investimento. É saber onde você está colocando o seu dinheiro e o que ele, e para que ele vai se prestar. Então, falta esta cultura que o americano tem, o holandês tem, todos eles têm. E, lamentavelmente, nós não temos. Por quê? Porque não se introduziu uma estrutura pedagógica para que o cidadão pudesse falar, não, ações é melhor do que poupança. Né? Então, falta cultura. Eu acho que falta cultura. A maioria do brasileiro não conseguiu ir na faculdade. As faculdades também, elas não ensinam, né? Elas não te aprofundam um caminho em termos de cultura de investimento. E você então fica, se você for uma pessoa que quer aprender a cultura de investimento, como eu tentei aprender, é uma questão de foro íntimo. E eu procuro modulá-los, né, num cenário que seja um cenário de união, de agregar. Entendeu? Então eu procuro mostrar para eles o seguinte, olha, se você tiver 1/5 das minhas ações, e ele tiver outro quinto e outro quinto, vocês vão ter que ter uma união. Para um dia vocês elegerem alguém membro do conselho. Se vocês se mantiverem assim, vocês vão ter pelo menos um membro no conselho, ou no conselho fiscal, ou no conselho de administração, é isso. Então, se vocês caminharem juntos, e isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque os filhos, eles têm assim eu não diria uma riqueza de entendimento, mas você tem um outro elemento chamado agregado. Tá? Então, às vezes, o agregado, ele não é seu filho, né? Então, ele vive, não, poxa, você podia falar com seu pai para dar isso, para dar aquilo, para dar o outro. Então, eles não tiveram a mesma cultura que eu, você entende? E é difícil de você passar essa cultura. A realidade é essa. Tá entendendo? Por quê? Porque é outra geração, é uma geração que se acostumou a não conquistar, se acostumou a receber. Tá entendendo? Então, eu sempre digo o seguinte, dificilmente alguém consegue mostrar valores se ele não tiver valores, entendeu? Você precisa primeiro adquirir valores para poder oferecer valores. Então, eu vejo às vezes minha filha, né? Ela tem 22 anos, ela tem uma mentalidade completamente diferente da minha, tá entendendo? Eu, muitas vezes, né? Eu gosto de tudo que você possa imaginar, eu acho que de tudo aquilo que você gosta, eu também gosto, tá entendendo? Só que eu controlo meus egos, eu não perco tempo, eu não vou perder tempo, eu não vou ver se... eu não sou contra também. Por exemplo, minha filha de vez em quando vai no show caipira, né? E depois ela se arrepende. Né? Falei, bom, eu já sabia que eu ia me arrepender, para que eu fui? Né? Ela foi há pouco tempo atrás no Jockey Club, ela falou, pai, nunca mais eu vou lá. Eu falei para você, se você for, lá só tem cavalo, tem cocô de cavalo, né, espalhada por todo lado, você vai lá pisar no cavalo. Ah, pai, o senhor é pessimista, o senhor... Tá entendendo? Ainda é uma questão de cultura, né? Você enriquece o teu patrimônio cultural através do quê? Através, né? Se você for pegar pessoas que são pensadores, né? Eles também não iam a shows, eles ficavam escrevendo, ficavam lendo. Então, cada um tem uma natureza, né? Na razão direta que você não precisa conquistar, você extrapola mais e você não domina seus egos. Seus egos passam a te dominar, tá certo? Ficar absolutamente. Mas de vez em quando, eu costumo assistir o jornal da noite, da Globo. E de vez em quando eu vejo uma moça lá fazer umas recomendações, meu Deus do céu. Quer dizer, são coisas que, parece que acho que o banqueiro falou para ela, ó, fala isso, tá entendendo? São coisas ridículas, né? Eu acho que o cidadão ele tem que se empenhar de alguma maneira, porque ganhar é uma questão de conquista. Você ganha uma guerra, ou você ganha alguma coisa, ganhar dinheiro também é uma questão de conquista, tá certo? Então, se você for fazer uma análise muito profunda, né? Você vai concluir o seguinte, o que eu já concluí. Posso estar errado, mas eu concluí isso. O advogado, ele vai estudar direito para trabalhar de graça? Não. Ele vai estudar direito para poder usar a profissão dele e ganhar dinheiro. O médico é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. Então, todos nós temos um objetivo. Não é o objetivo solidário,
humanista. Não, ninguém tem. Se você não pagar teu plano de saúde, o cara não te atende. Tá certo? Ele deveria te atender, porque ele é médico, ele jurou por Deus lá, por não sei quem, que ele tinha que fazer essa obrigação. Mas não faz. Entendeu? Então eu acho que todas as profissões, elas têm o quê? Elas têm no seu âmago a questão da conquista, certo? Ninguém estuda nada se não for para ter o quê? Um objetivo de resultado. E no mercado de ações também é assim, tá entendendo? Só que no mercado de ações é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Você não precisa ir na faculdade, né? Basta você consultar um bom profissional, pronto, acabou. Em crises, não é? Isso em razão do quê? Em razão da mediocridade dos nossos dirigentes. Os nossos dirigentes, eles são especialistas em gerar crises. Vou te dar um exemplo. Sim, em setembro de 2012, a Dilma montou uma medida provisória, pretendendo, com aquela medida provisória, reduzir o custo da energia elétrica por decreto. Isso é ridículo. Mas ela gerou uma crise fantástica no setor de energia elétrica, né? Eu não sei por que ela fez isso. Ela deve ter tido alguém que falou para ela, não, faça isso, que isso aí é bom. Então, o camarada que é o quê? É um medíocre, não é isso? É um cara medíocre, um cara que não é um gestor, tá certo? É um camarada que ele vê as coisas de uma maneira que não é a mais real, a mais positiva. Ele vê de uma maneira fantasiosa, não é isso? Porque você reduzir custos por decreto, só se for assim por um milagre, não é isso? Você tem que ter o quê? Você tem que ter um procedimento, planilhas, enfim, né? Então, eu acho que as crises aqui, elas são motivadas pela incompetência dos nossos dirigentes. Essa é uma das coisas que a gente avalia. Dentro dos fundamentos que a gente avalia para comprar uma ação, tem a figura do gestor, não é isso? Tem a figura do gestor, do histórico, enfim, tem uma série de fundamentos aí que a gente... Mas a figura do gestor, a figura do comprometimento dos controladores com a empresa, né? Entendeu? A Unipar é um exemplo que eu acabei de dar aqui. O cidadão, ele tem 26% da empresa e ele quer comprar o resto, ludibriando a todos nós, né? Tá certo? Até isso ele não foi inteligente, na minha opinião. Tudo depende de como você interpreta a crise, né? Eu estou permanentemente em crise. Para mim, eu me satisfaço quando o meu recurso não está em crise. Está entendendo? Para o meu recurso não estar em crise, quem está em crise é a economia. Quando a economia está bem, quem está em crise é o meu recurso. Por quê? Porque eu não posso comprar barato. E a minha filosofia é de parceria. Então o parceiro, ele compra para ficar, ele não compra para vender. Você veja bem, por exemplo, o dono da empresa, ele não pode vender de 5 em 5 minutos, vender a empresa e recomprar a empresa. Pode. Isso aí é uma figura fantasiosa. Criada por quem? Criada por quem tem interesse que se desenvolva este tipo de procedimento, que se chama Bolsa de Valores. A Bolsa não tem nenhum interesse em criar um investidor. Nenhum. Por quê? Porque o investidor, ele gera pouquíssimos emolumentos. Lamentavelmente, eu acho que nós devíamos brigar para que nós tivéssemos um mercado mais latente, um mercado mais atuante, não é isso? Um mercado que produzisse oportunidade para os investidores, né, adquirirem ações e se sentissem seguros de comprar essas ações. Parte dessa segurança deveria partir das autoridades. CVM, por exemplo. A CVM é uma instituição que quem manda na CVM é a Bolsa. Lamentavelmente, vários ex-diretores da Bolsa já foram presidente da CVM. A última, se não me engano, foi um hotel de Maria Helena, tá certo? Então, na verdade, a CVM faz o que a Bolsa manda, entendeu? Então, a CVM deveria se preocupar com o seguinte: por que a Bolsa aumentou vigorosamente os emolumentos para comprar ações? Por que custa tão caro se manter uma ação como empresa de capital aberto? Por quê? Porque a Bolsa cobra emolumentos pesados, tá certo? Por que não se oferece a segurança necessária para o investidor? Ou seja, por que ele não tem automaticamente um tag along? Por que a ação do controlador vale mais do que a ação do investidor?
Então, todos esses fatores, né? Eu acho que quem abre o capital aqui no país, geralmente não abre o capital por convicção, ele abre por obrigação. Ele vai pedir um empréstimo no BNDES, o BNDES fala, eu te empresto se você for de capital aberto. Então ele abre o capital, não por convicção, tá certo? Então muitas coisas acontecem assim. Então a segurança de você comprar ações e se sentir seguro, e outra coisa, de penalizar aquele que abriu o capital, o empresário que abriu o capital, interpretando que o acionista é um papel higiênico, ou seja, ele usa quando precisa. Não precisou mais, ele não usa mais o cara. Então tem muitas empresas que fizeram isso, né? Então o cidadão foi se sentindo o quê? Foi se sentindo retraído, foi se sentindo desprotegido, na minha opinião. Então, nós deveríamos ter mecanismos que assegurassem uma postura melhor assim, amparada do aplicador. Então, esses exemplos que eu dei, por exemplo, ele ter a segurança que a hora que o controlador for vender, ele vai vender pelo mesmo preço, tá entendendo? Se o cara quiser fechar o capital, ele vai ter que pagar um bônus para quem ele vai comprar, tá entendendo? Não roubar o cara, e sim dar um privilégio para ele, né? Então, tudo isso é fácil, só que não é feito. Por quê? Razões eu desconheço. Então eu acho que é falta de competência, né? Ou ausência de competência. Nós somos um país que o empregado, não tenho nada contra o empregado, veja bem, mas que o empregado, ele ganha pouco e custa muito, tá entendendo? Ele deveria ganhar mais e custar menos. Por exemplo, você tem mecanismos que cobram de uma forma tal, e você tem tantos privilégios, que esses privilégios afastam o capital, tá certo? Quando você privilegia o trabalho, você acaba afastando o capital, você tem que ter um equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio entre capital e trabalho, você nunca vai ter um potencial de investimentos grande. Está correto? Eu vou te dar um exemplo. O exemplo mais recente que nós temos é da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha uma estrutura muito mal dirigida, né? Tanto é fato que se aventurou em grandes empresas de uma maneira inadequada, né? Tiveram algumas crises fortes lá, o governo acionou mecanismos no sentido de mudar isso, colocar para a iniciativa privada, né? Então, lá havia uma empresa chamada, não sei se você conheceu, pelo menos o cara você conheceu, Daewoo. Daewoo. Você conheceu também Daewoo, né? A Daewoo era uma grande empresa, nossa, fazia de tudo, fazia navio, fazia plataforma, enfim. Mas não tinha estrutura para poder fazer. Quebrou. Né? Tinha uma outra chamada Asia Motors, também quebrou. O governo fez o quê? O governo juntou tudo isso, entregou na mão de bons administradores, e a Daewoo virou Hyundai, e a Asia Motors virou Kia. Então hoje, por que a maioria quer produzir na Coreia? Por quê? Porque lá você não tem esse elenco de privilégios para o indivíduo, tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher, você já imaginou quanto custa uma mulher para uma empresa? Se ela ficar grávida, ela fica 6 meses em casa, você é obrigado a pagar o salário dela. Tá entendendo? Por exemplo, se o camarada vai embora, você tem que pagar 40% a mais do que aquilo que... Por que você tem que pagar 40% a mais? É uma penalidade para o empresário. Então você começa a penalizar o capital, da razão direta que você penaliza o capital e privilegia o trabalho, os investimentos não aparecem. Então o pessoal fala, por que você não investe no Brasil? Não investe no Brasil porque não há condições de se investir. Eu vou investir na Coreia, todo mundo foi investir na Coreia, tá certo? E a Coreia... Então, se você não fizer um investimento, se não houver o capital, dificilmente o trabalho se transforma em capital. Mas o capital, ele pode proporcionar trabalho. Entende? Lógico, você tem que incorporar que você vai querer fazer uma coisa. Você vai falar, não, eu quero fazer um programa de aposentadoria, que é um programa de renda mensal para mim. Você tem que incorporar isso. Muitas pessoas falam, não, mas só isso não é possível. Eu falei, por quê? Bom, e se o cara não tiver dinheiro? Eu falei, bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece um cara que morou num cortiço, engraxou o sapato, é filho de estrangeiros, né?
Porra, ele não tinha nada. E fez uma puta de uma nota na bolsa. O que é? Ele não tinha dinheiro. Tá certo? Ele gerou dinheiro e fez investir. Você também pode fazer isso. É que você não quer. Você precisa ter o quê? Convicção, você precisa incorporar a filosofia de que você quer fazer aquilo, tá certo? E aí você vai gerenciando esse programa. Através do quê? Eu fui fazendo através de metas, né? Eu queria ter uma quantidade de ações que ia me gerar uma renda mensal. Então eu consegui aquilo e falei, pô, mas eu preciso ter mais, então eu preciso ter mais. Então fui tendo mais. E progressivamente a minha renda mensal foi aumentando, tá certo? Então, na verdade, o que eu sempre desejei ter foi uma renda mensal melhor, né? E isso me impulsionou a ter o quê? A ter o mesmo princípio, não é isso? O mesmo princípio de sempre. Se esta quantidade de ações me rendeu esta renda mensal, esta quantidade vai me render uma renda melhor. É uma questão de cultura só, né? Cultura de você ter o quê? Disciplina e paciência. Eu falo para os meus filhos, vocês têm que incorporar um quesito na vossa formação. O que é, pai? Conquistar. Vocês precisam conquistar. Ao invés... Tanto é fato que uma vez eu cheguei para a minha filha mais velha, ela chegou para mim e falou assim, pai, eu tenho um projeto aí, muito bem, o que é? Não, é o que eu tenho que pagar, tudo bem. Bom, ela veio com 10 vezes o projeto que tinha que pagar. Uma vez eu falei, senta aí, Ieda, quando é que você vai me apresentar um projeto que você vai ganhar? Você só me apresenta projetos de custos, de gastos, né? Pô, você não tem nenhum projeto. Ela deixou de me apresentar projetos. Tá entendendo? E aí ela foi trabalhar, etc, né? Enfim, mas às vezes você tem que debater com os seus sucessores, né? Para que eles conquistem. Eles têm que ter uma dignidade de conquistar. Porque eu acho que você se sente mais realizado conquistando do que ganhando. Ganhar é fácil, né? Agora, você precisa ver aquele que te deu o que ele precisou para poder te dar, né? Tem um exemplo aí que é verdade, dizem que é verdade, é um conto, eu não vi, não participei, mas eu acho que deve ser verdade. O Rockefeller, o pai, né? Isso já faz uns 15, 20 anos que me falaram. Ele foi comemorar um aniversário de 80 anos, se não me falha a memória, e o filho preparou uma recepção para ele num clube, né? Num clube assim, velado, que ele ia. Então ele preparou aquela recepção, foi tudo bem, cantaram lá parabéns, e o pai, num determinado momento, que ele já era de idade, ele falou, bom, vou sair, vocês ficam aí na festa, né? Aí ele chamou o camarada e falou, traga o meu carro, né? Quando o cidadão trouxe o carro, ele pegou uma nota de $5 e deu para o cara, né? O cara pegou a nota, olhou para a nota, olhou para ele, né? Como querendo dizer, porra, só isso? Aí o camarada falou, me diga uma coisa, o que houve? Você não aceita os $5? E o cidadão falou, não, é que o seu filho vem todo dia aqui, todo dia que ele vem, ele me dá $100. Aí ele falou, mas sabe o que acontece? É porque meu filho tem um pai rico e eu não tenho. Entendeu? Eu me valo muito dessa figura, dessa postura, né? E de vez em quando eu falo para o meu filho, vocês têm um pai rico, mas eu não tive, né? O que eu vou fazer? É isso.